A RTP entrevista hoje Paulo Raimundo, que lidera a coligação CDU do PCP com o Partido Ecologista Os Verdes. Paulo Raimundo, bem-vindo à RTP. Bom dia, bom dia. A CDU conseguiu 4 deputados, eleger 4 deputados há pouco mais de um ano. Tinha 6 antes, passou para 4. Se tiver mais um, já é uma vitória? Olha, eu tenho dito várias vezes que nós tivemos 205 mil votos, mais coisa, menos coisa, e 4 deputados eleitos. Ora, isso manifestou-se profundamente insuficiente para duas questões fundamentais que se colocam. Para resistir a esta política com a qual estamos em profundo desacordo, deste governo, mas que vem no seguimento da política da maioria absoluta do Partido Socialista, mas também para impor avanços na vida das pessoas, que é isso que conta, nos salários, nas pensões, na habitação. Já lá vamos a isso, mas tem uma meta nestas eleições, por exemplo, recuperar um deputado do Alentejo? Quando nós colocamos a ideia de que precisamos de mais, que aquilo que tivemos foi insuficiente, precisamos de mais. Mais votos, em número, global, e mais deputados. Ora, nós estamos a concorrer com grande confiança para disputar mais deputados aqui em Setúbal, no distrito de Setúbal, em Lisboa, em Beja, naturalmente, que é uma aposta grande que fazemos. Falemos de governabilidade do país. O senhor já admitiu poder vir a viabilizar um governo liderado pelo Partido Socialista, se o Partido Socialista mudar algumas das ideias que tem no programa. O que eu lhe pergunto é, vê este PS de Pedro Nuno Santos mais à esquerda, como tantas vezes é dito, ou não? Olha, eu tenho esta vantagem e esta desvantagem, se me permite, que é olhar para os factos. Quer dizer, nós ficamos todos sensibilizados com as proclamações, com as intenções, com os bons discursos, os bonitos discursos, mas depois há os factos. Mas os factos o PS quer construir mais habitação pública, defender o SNS, aumentar salários e pensões, isso bate certo com... Não, isso são as intenções. E o programa, os factos são outros. Os factos são, o PS viabilizou o orçamento do PSD e do CDS. Este orçamento de Estado, que é um desastre para o país e para a vida das pessoas. O PS votou com o PSD e com o CDS, com o Chega, a Iniciativa Liberal, a descida do IRC para as grandes empresas, quando aquilo que se impunha era que esse valor, 400 milhões de euros, fossem empregos naquilo que faz falta, nas pensões, no Serviço Nacional de Saúde, na habitação pública. O PS, com o PSD e com o CDS, recusaram uma proposta nossa, várias, mas esta em particular, que até é uma que me deixa particularmente agastado, que foi a Comissão de Inquérito ao crime, que nós chamamos um crime económico, que foi a privatização da ANA, que vai lesar o Estado em 20 mil milhões de euros. Isto são os factos. Muito bem, vamos às intenções. Vamos às propostas da CDU também, em relação, por exemplo, à habitação. É evidente que reclama mais construção pública, mas ao mesmo tempo vê-se o governo do PS avançou com 26 mil casas, o governo da AD promete até 59 mil casas, isto não são políticas de direito. É só intenções. Algumas casas já estão a ser construídas. É verdade, eu agora chegava aqui a dizer assim, eu prometo 100 mil habitações. Isso é tudo, vamos lá ver, nós temos um problema grave de habitação. Que no fundamental coloca-se, é preciso mais casas, isso é uma evidência, mas o problema fundamental não é esse. O problema é haver mais casas que as pessoas consigam pagar, ou comprar, ou arrendar. E esse é que é o drama com que estão milhares de famílias confrontadas. Quando reclama uma valorização das carreiras na administração pública, mais investimento na saúde, mais investimento na educação, na habitação, a pergunta que se faz sempre é onde é que se vai buscar esse dinheiro? É o Estado que contrai mais dívida ou aumenta impostos? Daniel, vamos lá ver. Nós não temos um problema, nós não somos um país com recursos ilimitados. Nós temos a consciência do país que temos. Aliás, se há alguém que tem consciência do país que temos, eu penso que somos nós também. Mas é preciso fazer opções. Eu vou dar um exemplo concreto daquilo que quero. De onde é que se tira o dinheiro? Eu vou dar um exemplo concreto daquilo que nós temos. O Orçamento de Estado em curso hoje tem qualquer coisa como 1.800 milhões de euros que atribui em benefícios fiscais às grandes empresas. No fundamental é para as grandes empresas. Ora, aquilo que nós dizemos é que as grandes empresas, aquelas que têm 32 milhões de euros de lucros por dia, que é esta que é a realidade, quer dizer, convenhamos que não precisam mais benefícios. Os 32 milhões de euros são suficientes, caramba, acho eu. E, portanto, se nós pegarmos nesse valor, em vez de estarmos a atribuir benefícios fiscais, se esse valor que o Estado precisa de arrecadar for entregue para as pensões, por exemplo, para as pensões, isso permite que as pensões correspondam à nossa proposta. O senhor não se deixa convencer 5%. Por aquela ideia de que, apesar de tudo, temos poucas dessas empresas e que precisávamos era de ter mais grandes empresas? Não. Nós precisamos ter grandes empresas, precisamos ter mais grandes empresas, não temos nenhuma dúvida sobre isso. Ora, o que nós achamos é que não há razões para que essas grandes empresas, que felizmente têm muitos lucros, tenham... Mas para haver mais, se calhar, é preciso que seja... É sempre, está a ver. Para as grandes empresas é sempre muitos benefícios para elas se instalarem. Para aquilo que corresponde a 98% do nosso tecido empresarial, que são as micro, pequenas e médias empresas. É esta que é a realidade. Nós não temos um país onde as grandes empresas correspondam a 50% ou a 60%. Não, são 0,3%. O resto são micro, pequenas e médias empresas. Para essas nunca há
condições, nunca há benefícios. Para as grandes, há tudo. Ora, isto é uma questão de opções. Duas propostas concretas da CDU. Uma tem a ver com o fim do CIADAP, do Sistema de Avaliação na Administração Pública, e outra com o fim dos exames a partir do 9º ano. Isto não é uma ideia de facilitismo, quer num caso, quer no outro, e não aumentar uma cultura de exigência no país? Não, mas escute, eu acho que se há coisa que o nosso povo é muito exigente. E a vida difícil das pessoas torna essa exigência ainda mais elevada. Vamos lá ver, o CIADAP não é um problema de exigência. O CIADAP é uma forma de, independentemente da avaliação que tenha, independentemente positiva, de conter a progressão nas carreiras. Porque no fundo, o CIADAP resume-se a isso. Mas o senhor queria outro método de avaliação na administração pública? Houve outros métodos de avaliação na administração pública antes do CIADAP. Havia métodos de avaliação. Também não deram grande resultado. As pessoas que diziam que as carreiras eram todas automáticas, toda a gente sabe que não era bem assim. E, portanto, nós precisamos, não é de um sistema que, embrulhado na ideia da exigência, depois na prática o que é um sistema de cotas, que permite que, independentemente dos resultados de cada um, uns fiquem para trás e outros uns poucos possam progredir. E em relação à educação, menos exames porquê? O exame tem um peso completamente desproporcionado naquilo mas que é acabar na com avaliação. Não é desproporcionar ao contrário. Nós podemos fazer um caminho diferente. Podemos fazer um caminho onde o exame eventualmente tenha um peso menor, uma primeira fase, para ir apostando na avaliação contínua. Ora, isto implica mais professores, implica mais condições nas escolas e nós temos um problema de facto grave. O senhor tem insistido muito na questão da Palestina e da necessidade de reconhecimento do Estado da Palestina. E, obviamente, é colocada sempre ao PCP e à CDU a questão do posicionamento face à guerra na Ucrânia. No seu entendimento, o que é que distingue a Ucrânia da Palestina? Vamos ver. O que se passa de um lado e o que se passa do outro? Nós estamos perante duas guerras. Certo. Por isso mesmo, e não há nenhuma distinção. O que nós precisamos é de caminhar para a paz, quer na Ucrânia, quer na Palestina, quer no Sudão, se quiser, e por aí fora. Não há nenhuma distinção. Eu às vezes até fico inquieto como é que a baralhação que se fizer, eu acho que foi propositada em torno da nossa posição. Nós queremos a paz na Ucrânia. Por nós, se nós mandássemos alguma coisa, aquela guerra nunca tinha começado. Mas aquela guerra tem ou não tem graus de responsabilidade diferente? Aos seus olhos, qual é a diferença de responsabilidade entre a Ucrânia e a Rússia? Não, quer dizer, nós temos um conflito que é entre dois, nós sempre dissemos que não eram apenas entre dois países, não era apenas entre a Ucrânia e a Rússia. Naquele conflito, e hoje isso é visível para toda a gente, também está a NATO, também está a União Europeia, também estão os Estados Unidos. Mas entre aqueles dois países, Paulo Raimundo, quem é que tem mais responsabilidade no que aconteceu? Vamos lá ver, se nós reduzirmos os acontecimentos de 22 de fevereiro, de 24 de fevereiro de 2022, não há nenhuma dúvida que o Estado russo entrou pelo território do povo ucraniano. Não temos nenhuma dúvida sobre isso. O que nós sabemos é que o Trump está preocupado é com as terras raras da Ucrânia, com as minas, com os recursos naturais da Ucrânia. E infelizmente é com isto que nos confrontamos, esse projeto protofascista de Trump, e profundamente reacionário, está-se a barimbar para a vida. Aliás, como é válido para a questão da Palestina. A CDU só apoia uma solução do governo se houver um reconhecimento imediato do Estado da Palestina. Nós aquilo que entendemos é o seguinte, o reconhecimento do Estado da Palestina não resolvia os problemas todos da Palestina. Como sabemos, não vale a pena ser hipócrita, mas era um contributo importantíssimo, um sinal político, um sinal de apoio à causa palestiniana, ao Estado da Palestina, para acabar com o genocídio que está em curso, e era um sinal de aperto também para o Estado israelita. Ora, isso não há nenhuma razão para que isso não aconteça. E vamos lá ver se Portugal não vai ficar nos mínimos, naquele núcleo muito reduzido de países que ainda não deu esse passo e precisa dar. Paulo Raimundo, obrigado. Foi um gosto. Muito obrigado.